Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se deles e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta mais duas parábolas, do grão de mostarda e do fermento na massa. Tudo isso queria Jesus, que entendêssemos os segredos do reino dos céus, pois ele cresce dentro de nós lentamente. Assim sendo, poderemos entender que o reino de Deus é consequência do acolhimento à semente da palavra e dos ensinamentos de Jesus, do estar ligado a Deus na oração, na meditação e tudo aquilo que agrada ao Senhor. O reino dos céus age em nós como uma semente de mostarda em terreno escondido que aos poucos se revela ao mundo, gerando uma árvore que possa abrigar os pássaros cansados e famintos. Assim, um dia, nós percebemos que estamos acolhendo mais as pessoas, que compreendemos melhor os seus motivos e que lá não é tão difícil suportar aquele ou aquela que é tão diferente de nós. Isto é o reino de Deus acontecendo no nosso coração, se manifestando por meio das nossas atitudes coerentes com o amor e a fraternidade que o seguimento de Jesus nos propõe. Jesus comparou também o reino de Deus como o fermento que uma mulher mistura na massa, e aos poucos aquela porção vai crescendo, vai aumentando de tamanho, vai se tornando perceptível aos nossos olhos. Assim o reino de Deus,
se nós acolhemos a palavra de Deus e trabalhamos essa palavra com carinho, com amor, nos esforçando para nos compreender bem os segredos do reino, assim poderá fazer com que o reino seja compreendido. Não tenha dúvida que o reino de Deus começa a aparecer, a crescer, a ser perceptível devido ao seu esforço e o desejo de mostrar que vale a pena viver o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus é compreensível, desde que abramos o nosso coração para ouvir e viver a palavra do Senhor. É através das pequenas atitudes e gestos que fazemos esse reino ser compreendido e tornar-se visível entre os filhos do Senhor. A intenção de Jesus era essa: falar em parábolas através de uma linguagem simples para que todos compreendessem os segredos do reino dos céus. Reflitamos. Você sente o olhar de Deus em você? Você já está dando sombra a pássaros que se aproximam de você? Quais as coisas escondidas que Deus revelou hoje a você nesta meditação? Você conhece alguém que é como árvore que dá sombra? Você já procurou se aproximar dele para pedir ajuda? Você se basta a si mesmo ou precisa de ajuda de alguém? Portanto, termino esta reflexão, rogando ao Senhor da vida que nos cumule de sabedoria, paz e de muita vontade para não só compreender os segredos do reino de Deus, mas ser sombra e fermento para fazer com que o outro compreenda a viver os segredos do reino dos céus. Que a misericórdia de Deus e o amor de Maria nos alcance neste dia que está chegando. Amém.